3h14, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, está revendo normas do transporte aéreo, colocando numa consulta pública, né? A revisão de um modelo jurídico aplicado ao setor. E isso pode trazer mudanças para o Código de Defesa do Consumidor. Nós vamos conversar agora, né? Porque tá chegando o período de carnaval, muita gente viaja de avião, seja gostando de carnaval ou não, muita gente viaja para fora do país. Para muita gente. Exato. Vamos saber dessa revisão da ANAC com a advogada civil Renata Martins Belmonte. Doutora Renata, boa tarde, bem-vinda ao Estúdio CBN, obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço o convite de vocês, muito obrigada por me receber. Olha, nesse momento está tendo a revisão, né? Ou seja, se a gente for falar desse período de viagens bem próximo agora, isso ainda não deve ter nenhum impacto para o consumidor, para quem já comprou a passagem aérea, para quem está planejando uma viagem? Não tem impacto nenhum nesse momento, até porque o STF ele já definiu que nesses casos que envolver aí mau tempo, enfim, coisas que podem dar alçada da companhia aérea, isso vai estar suspenso até o STF decidir se vai aplicar o CDC ou se vai aplicar o Código Brasileiro de Aeronáutica. Então fiquem tranquilos que não está afetando nada imediatamente, não. E o que motivou ali o início desse processo de revisão agora? Eu acredito que, por conta da judicialização, que está muito descabido e muito desmedido, isso ficou chamando a atenção, né? A gente tem uma operação aeronáutica aqui no Brasil muito eficiente, ao contrário do que as pessoas acreditam. O setor aéreo ele é um setor muito regulamentado, de verdade. Ele depende de diversos atores para funcionar. Então, é uma coisa muito complexa. E foi se notando que com essa tecnologia, com o IA, foi se vendo uma distribuição de ações idênticas, sem necessariamente uma análise das situações que tinham ocorrido, e isso começou a refletir ali nos julgamentos. Tinham julgamentos conflitantes para situações iguais. E aí eu acho que isso acabou chamando a atenção. Os números são muito discrepantes até, sabe? Para um setor que tem 12 aeroportos, como reconhecidamente os aeroportos mais pontuais do Brasil, ele ter 98,5% das ações, aí sim, mundiais, locadas aqui, são números que não conversam entre si. E eu acredito que isso deva ter chamado a atenção e o debate foi se acalorando até que chegou ao STF, que determinou as suspensões dessas ações, e aí eu acredito que tudo foi um fator de coisas que juntou para essa revisão. Doutora Renata, nesse momento, né, a ANAC afirma que muitas das regras atuais, elas têm dupla interpretação, elas são dúbia, né? E com essa revisão, pode ficar, depois que passar, claro, vai ficar mais fácil para o passageiro entender os direitos dele? A gente espera que sim. O objetivo é sempre esse. Eu acho que a comunicação ela vem melhorando, né? Todos os anos a gente vê uma energia efetiva de todos os fornecedores, e aí não só falando do aeronáutico, em ter mais respeito pelo consumidor. Eu acho que esse mundo também, esse cenário também está mudando. Então a gente vê empresas investindo fortemente no extrajudicial, na prevenção de litígios. Então eu acredito que é um momento, né? Acredito que tá tudo caminhando nesse sentido. E quais são ali as principais mudanças propostas aí para assistência material em caso, por exemplo, de atraso e cancelamento de passageiros ou dos voos, né, para os passageiros no caso? Então, a questão não é a assistência material que vai mudar, tá? É a análise do caso concreto. Nenhum setor, quando acontece alguma coisa que foge da alçada, que a pessoa não tem como evitar, o fornecedor é responsabilizado, só no aeronáutico. Então, veja bem, as companhias aéreas, elas não conseguem impedir um furacão, não conseguem prever um vulcão, é impossível isso, foge da alçada. E aí, falando especialmente do consumidor brasileiro, ele é muito imediatista. Só que na aviação, e aí se você pensar a nível mundial, você não tem como dar esse imediatismo muitas vezes. Se um vulcão, durante um trajeto, o vulcão estoura, o voo tem que ser transferido para outro lugar, que de repente a companhia aérea não tem
não atende naquele aeroporto. Então, claro, vai levar um tempo para que a assistência chegue ao passageiro. Mas o brasileiro, ele é muito imediatista. Esse tempo para ele é uma dor muito grande. E não é bem assim que funciona. Como eu disse, qualquer setor do mundo não responderia por isso. Só aeronáutico. Então, eu acho que, na verdade, o que se quer não é tirar direito dos passageiros, muito pelo contrário. O que se almeja é justamente uma estabilização de normas para que tenha uma interpretação de acordo com o setor, com a operação aeronáutica, com a complexidade que com a interpretação de que precisa de diversos fatores, que tem coisas que não dá para negociar. No setor aeronáutico, você não negocia segurança. Então, quando a segurança está em risco, isso vai ser colocado em primeiro lugar, sempre. E a gente não tem outra saída. Então, o que se almeja é uma informação clara e estável com o que conversa com o setor, com a legislação internacional já existente, que inclusive o Brasil é signatário. Então, o que se almeja é olhar o motivo e não rever direitos de passageiro. Não isso. O problema é quando acontece um overbooking, né? Ou então, hoje, Sim. né? A atual legislação, por exemplo, se o avião tiver uma passagem vendida, claro que aí eu tô exagerando, né? Porque aí pode se colocar num outro horário e tal, mas hoje a companhia é obrigada a voar com esse passageiro, né? Sim. Mas agora a questão do overbooking, por exemplo, aí também não mudaria, não teria uma proteção a mais. Não dá, por exemplo, para evitar que o overbooking aconteça? Então, o overbooking, eu sei que ele é muito mal visto aqui, mas ele é uma prática regulamentada no mundo inteiro. E isso porque, historicamente, os passageiros deixam de comparecer em voos. E aí, muito se pensa, mas qual é o prejuízo da companhia? Tem diversos aqui, a gente poderia ficar conversando horas sobre isso, mas a companhia aérea, ela não sai se o passageiro está com o nome no voo sem esperar um pouquinho. Apesar do que as pessoas acreditam, então ele é anunciado, a companhia espera até o horário limite para poder fechar a porta, a companhia aérea paga aluguel enquanto tempo ela fica em solo, tem o prejuízo do catering, que são as comidas e as alimentações. Então, assim, isso é uma prática regulamentada, mas ela é indenizável, e que isso fique claro, isso está previsto nas legislações específicas. Então, se ocorrer um overbooking, é uma prática indenizável ali, naquele momento, mas é uma prática regulamentada. Não acredito que a Resolução 400 ela já prevê essa questão do overbooking, prevê já a indenização, 250 dias especiais de saque para voos nacionais e 500 para voos internacionais. Eu acredito que esteja certo nesses valores. E eu não acho que vai ter uma redução, um aumento de direitos nesse sentido. Eu acho que vai permanecer, assim, aconteceu, é uma prática regulamentada, porém indenizável. Deu para entender? Sim. Sim. E hoje a agência tem estudado regras ali, por exemplo, mais rígidas para poder punir passageiros que causem, né, algum tipo de tumulto, risco à segurança. Isso a gente acaba noticiando também com muita frequência, né, enfim, em diversas ocasiões. E como é que isso pode evitar ali abusos ou punições por parte ali das companhias? Isso é um debate que está há algum tempo aí. De fato, se discute muito uma resolução, uma punição para os passageiros que a gente chama de indisciplinados. Acredito que estamos cada vez mais perto, sim. A ANAC está, sim, olhando para isso, porque eu acredito que vocês, como jornalistas, tenham notado o aumento de notícias nesse sentido, né? De passageiros que perdem o horário e aí destroem o aeroporto. Passageiros, às vezes, de novo, o consumidor brasileiro, ele é muito mimado e muito exigente. E aí, às vezes, ele acha que, mas o avião está em solo, mas já fechou, já pressurizou, já está taxiado, não tem como voltar para te buscar. E aí eles acabam ficando bravos e quebram. Porta de avião se abrindo no meio de voo. Então, assim, ter também um limite para o passageiro, né? Não é claro. Dessa forma. Esses dias eu vi um vídeo de um moço que se recusou a ligar o modo avião do celular dele durante o voo. E começou a dar interferência no sistema da aviação. Gente, a gente tem que ter razoabilidade, a questão de segurança de novo, né? E aí ele foi expulso da aeronave. Então eu acho importante, sim, que tenha. E eu acredito que o movimento é esse, assim. Eu acho que a ANAC está olhando com bastante afinco para isso, sim. O cara não liga de cair com o avião desde que ele fale com o celular, tá certo. Agora, pelo amor de Deus. Agora, falando sério mesmo, doutora Renata, a consulta pública ela tá aberta até o dia 9 de março, né? Então, a ANAC espera que os próprios passageiros apresentem novas
ideias aí também para facilitar esse sistema, mesmo que muita coisa, como você está explicando, não mude, né? Marco, esse diálogo é tão importante, e é importante que os passageiros entendam também que nem as companhias e nem a ANAC querem tirar direito deles. Muito pelo contrário, assim, se os passageiros soubessem quanto prejudicial essa instabilidade jurídica é, no final das contas, para eles, eles entenderiam um pouco mais o porquê desse movimento, assim, não se almeja tirar direito, não se almeja nada disso, o que se almeja só uma previsibilidade do setor mesmo, uma forma de que seja um setor que dê para investir em melhorias, em ampliações, porque o setor aeronáutico no Brasil, ele não é tão amplo quanto poderia ser, né? Ele é bem restrito por conta justamente dos nossos impostos, da nossa insegurança jurídica, do nosso não cumprimento de tratados internacionais, apesar da gente ter assinado eles. Então é um pouco complicado, assim, mas é difícil. É um tema que é espinhoso, mas eu falo para todo mundo que no final do dia, todo mundo é passageiro, e eu também, sabe? Eu brigo pelo setor, mas eu sei que isso é bom para a gente. Ninguém quer tirar direito do passageiro, a gente quer ser mais claro, a gente quer ter normas mais claras, que saibam melhor. Inclusive, as companhias aéreas têm investido bastante em educação passageiro, em informações em redes sociais, justamente para divulgar, para eles saberem o que eles têm direito, sabe? Sim. Um precisa do outro, né? Do mesmo Exato. jeito que a empresa precisa de cliente, o cliente também precisa de uma empresa aérea para voar. Então é bom a gente ter esse diálogo sempre. Quero agradecer muito a doutora Renata Martins Belmonte, advogada civil, conversando com a gente aqui sobre as regras que estão em discussão de mudanças aí da ANAC, mas que, como a doutora explicou pra gente aqui, não vai mudar tanta coisa assim, e isso não é necessariamente uma notícia ruim. Muito obrigado pela participação, doutora Obrigada Renata. a você. Boa tarde. Tchau, tchau. Valeu, Boa obrigada. tarde.